Opa pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma demonstração aqui da CIS Control. Estou com a CIS Control aqui de 8 canais, tá? Vou fazer uma demonstração aqui do funcionamento do alarme com dois dispositivos, tá? Então, só para deixar os cabos expostos mesmo, fiz a ligação aqui até para a gente entender um pouco melhor. Bom, estou aqui, ó, identificando os dispositivos. Estou com um sensor de movimento, uma sirene de 12 volts e, porque agora eu estou usando a CIG com relé magnético, então posso colocar corrente contínua também, e tem um sensor de imã. A única diferença, pessoal, é que eu não tinha um sensor normalmente aberto, então estou utilizando normalmente fechado aqui. Então vai ter uma analogia um pouquinho diferente do funcionamento da porta, mas o sensor de movimento, tranquilo. Lembrando, esse tipo de sensor de movimento, ao ser alimentado, ele deixa o contato, né, o comando dele fechado, e ao perceber o movimento ele abre o circuito. Então, teoricamente, ele estaria numa posição normalmente fechada e detectando movimento ele abre o circuito. O sensor de imã, para funcionar junto, teoricamente, ele deveria trabalhar com o mesmo sentido. Só que você deveria comprar um sensor normalmente aberto. Por quê? Quando a porta estiver fechada, o sensor de imã vai estar encostado. Se ele é normalmente aberto e o imã aproximou, ele vai fechar o circuito. Então, sensor de movimento com circuito fechado em série, com o sensor de porta circuito fechado também, porque o imã está próximo, ele vai jogar o GND no único canal do alarme da CIG, sem problema nenhum, tá? Bom, isso está entendido. O que eu quero mostrar para vocês, e que pode ser a dúvida de alguém quando vai fazer os testes, é o seguinte. Vamos lá, eu vou até mudar a configuração aqui novamente. Vocês vão matar a charada rapidinho. Eu vou criar uma situação aqui, ó. Vou abrir esse sensor, tranquilo. Então o sensor está fechado, o de lá está fechado. Não, vou deixar em cima aqui, senão ele vai ficar disparando. Vamos lá, eu vou ativar o alarme. Ah, o alarme está ativado, tranquilinho. Bom, só antes da gente fazer esses testes, pessoal, a CIG está aqui, ó, operando, só para vocês visualizarem, ó. Liga tudo, apaga tudo. Estou com a área externa configurado para 2 canais, sempre lembrando, a área externa a gente vai configurando e na hora de ligar é sempre os últimos canais. Então eu posso configurar 3, 4, 5, quantos canais dependendo da situação. Então a gente vem contando inverso, é os últimos canais que vai ser separado para a área externa. Então desativei a área externa. Então a CIG está aqui comunicando perfeitamente. Eu vou ativar o alarme, tá? Beleza, o alarme está ativado. Ela separou as duas portas aqui, foi para modo monitor, porque ela agora a porta da área externa vira sensor do alarme, então ela está em monitoramento. O alarme está ativo, mas não está disparado, porque nem o sensor e nem as portas aqui foram acionadas. Bom, vou fazer um teste que todo mundo vai falar assim: não, Fernando vacilou, errou no teste. Vou ativar lá. Olha lá, piscou vermelho, detectou movimento, mas não disparou. Eu fiz isso de propósito para que a gente entenda os tipos de sensor da CIG. Como eu falei, o sensor aqui, ó, ele está fechado. Ao detectar, quer dizer, movimento, ele abre o circuito. E por que não está disparando, teoricamente? Uma que ele está em série com esse outro sensor. Esse outro sensor, quando o ímã está próximo, igual é a situação aqui, ele vai abrir o circuito, tá? Então, não está chegando GND na porta da CIG do alarme. Bom, vou desativar o alarme aqui e a gente vai lá na CIG Admin e a gente vai descobrir o seguinte: nesse tipo de circuito, usando o sensor de movimento,
a gente precisa, e quando a gente for comprar sensores de ímã também normalmente aberto, que quando a ação, a porta abrir, ele vai fechar o circuito, a gente precisa trabalhar numa configuração, vim aqui em configuração, isso é bem confuso, mas lá no manual da CID também explica isso muito bem. A gente tem a opção de configurar o tipo de sensor do alarme. Na verdade não é o tipo não é o tipo de sensor, é o tipo de circuito. Então aqui, ó, ela está aqui, ó, sensor do alarme. Ele está aqui para normalmente aberto, quer dizer, né, ele está para circuito aberto. O alarme vai ser disparado quando o circuito fechar. Então quando chegar a GND. Agora, quando eu mudo esse lado aqui para fechado, tá? Ele vai estar trabalhando normalmente sem disparar com o circuito chegando GND, que é o mais aconselhado por alarme. Porque toda vez que tiver o GND na porta de gerenciamento do alarme, ele não dispara, mas se faltar, ele dispara. Isso é o mais aconselhado para sistema de alarme, porque imagina se o bandido descobre onde que passa esses fios, tudo, e resolve cortar. Aí ele cortando, o circuito vai disparar do mesmo jeito, tá? Mesmo ele não atingindo a zona ou não abrindo nenhuma porta, tá? Cortou o fio, o alarme dispara. Então a gente vai configurar aqui para sensor normalmente fechado, vai dar o OK, ele vai enviar essa configuração para a CIG. Vou voltar nos painéis, tudo já foi sincronizado. E agora, eu vou até tirar aqui agora, porque como esse sensor meu eu não consegui o normalmente aberto, eu estou trabalhando com normalmente fechado, eu tenho que tirar o ímã. Por quê? Agora, ele não detectando movimento lá, o nosso sensor de movimento, ele está trabalhando fechado. Chegou GND nele, chegou GND no nosso sensor aqui. O nosso sensor vai passar o GND porque ele está fechado, vai passar o GND para o meu circuitinho aqui. Teoricamente o meu aqui é normalmente fechado, então eu tenho que tirar o ímã. O certo é trabalhar com normalmente aberto. Eu sem o ímã, ele está fechado, ele vai jogar o GND lá na CIG. Chegando o GND na CIG, como ela está configurada agora para circuito fechado, eu ativando o alarme aqui agora, ó, o alarme está ativo e o alarme não está disparado. Tranquilo? Primeiro, vamos observar aqui os sinalizadores, a maneira que ele vai disparar. Primeiro, eu vou disparar o alarme, só que eu vou desarmar rapidinho, porque essa sirene é barulhenta, tá? Eu vou disparar pelo sensor. Então, ao aproximar o ímã do sensor, a gente vai detectar um outro erro, ó. Vou desativar o alarme aqui. A gente vai detectar um outro erro. Que erro que foi? Na verdade, não é um erro de configuração. Essa sirene, ela já é uma sirene que vai emitir o ruído, vamos dizer assim, o som da sirene de alarme mesmo. Por que que ela está cortando? Ela está cortando por quê? Antes da gente configurar o alarme, a gente precisa de pegar as características de todo um conjunto, inclusive da sirene. Como eu disse, a CIG ela é totalmente, ela permite você configurar. Você poderia estar utilizando, por exemplo, uma campainha, né? Chegou o sinal dela, a tensão dela ia estar disparando. Só que a campainha ela ia ficar direto, né? Então o que eu poderia fazer? Usar a saída do relé do alarme como pulsante. E é isso que está acontecendo aqui. Ele está cortando a tensão de 1 em 1 segundo, está fazendo pulsar. Só que essa sirene ela já é eletrônica. Ela é preparada para trabalhar com os 12 volts contínuo. Então o que eu vou fazer? A CIG nos permite isso. A gente vai lá em configurações e vai pegar a saída, aqui, ó, saída do alarme. Pode ser pulsante ou contínuo. Então vou passar a saída do alarme para contínuo. Beleza, configurei, já mandou para central, tudo direitinho. Vamos apresentar aqui pelo usuário admin, usuário web e admin, né? Tá aqui como usuário Fernando. Então eu vou ativar o alarme novamente. Alarme ativo, o sensor de ímã não está na posição. Lembrando que eu estou com o sensor invertido, então ao aproximar o ímã que vai disparar. No caso, quem comprar o normalmente aberto,
quando a porta estiver fechada, o ímã vai estar em contato, então não vai disparar. Agora, quando eu aproximar o ímã, ficou contínuo e disparou o alarme, tá? Desativei o alarme, tranquilo. Então, o primeiro disparo foi pelo sensor, tá? O sensor de porta, tá? O segundo disparo que a gente vai fazer agora, ó, estou com o alarme ativado, eu não vou aproximar o ímã, mas vou fazer um movimento na frente do sensor de movimento, olha lá, ó. Desativei o alarme, os sensores agora já perdeu o movimento, já apagou a luzinha lá, vou ativar o alarme novamente em gerenciamento perfeitamente, tá? Outra forma de disparo de alarme que eu sempre comentei, imagina o seguinte, o bandido pulou a sua casa, pulou seu muro, ainda não entrou na zona de detecção de movimento, e também não abriu nenhuma porta e janela. Mas ele sabe que para abrir uma porta e janela ou para fazer alguma coisa, ele vai fazer barulho. E ele sabe que você não está em casa. Mas, para que não chame a atenção dos seus vizinhos com barulho, às vezes eles vão tentar acender as luzes que eles têm acesso dos interruptores da área externa. Feito isso, se você olhar uma casa, tá fazendo barulho, mas tá com garagem acesa, quintal aceso, tudo aceso, não vai te chamar tanta atenção, tanta curiosidade. Você vai pensar que é o próprio morador que está mexendo, né? Então, pensando nisso, a CIG transforma os interruptores da área externa, que teoricamente tem a função de liga e desliga de lâmpada, quando o alarme está ativado, em sensores de intrusão. Então, nesse momento, vou tentar fazer por baixo aqui para não pegar o movimento. Se ele tentar acender a luz aqui, por exemplo, da S8, ó, então ele mostra que foi disparado lá pela S8. Galera, então é isso. É só mais algumas dicas de uso da CIG Control com o funcionamento do alarme. Então, muita coisa para se usar com a automação da CIG Control, sistema de alarme. Agora, por exemplo, agora que o alarme está desativado, só para provar lá, ó, o canal S8 já trabalha como um liga e desliga de lâmpada. Olha lá, tá ligando as saídas. Eu liguei lá pelo interruptor, já sincronizou aqui no painel web, já sincronizou aqui no painel admin nativo da placa, ligou as luzinhas lá. Eu que não estou com nenhuma lâmpada ligada nos canais, então eu posso desligar por aqui, acionar, ligar tudo sem problema nenhum. Imagina o seguinte também, eu estou com todas as lâmpadas ligadas e vou ativar o alarme. A S8 e a S7 vão desligar porque o alarme está ligado e o sistema de gerenciamento agora dos interruptores da S7 e S8 passa a ser de sensores de intrusão. Ao ativar, ele vai disparar o alarme. E o app vai te dar uma notificação, né, através de som e através da imagem, se caso você não estiver em casa e tiver com o serviço de DNS ativo. Tá bom? Gente, valeu, um grande abraço. Mais um vídeo aí relacionado a CIG Control. Valeu!